Olá, salve, salve, torcedor brasileiro. Chegamos, rapaziada, chegamos, meus manos, para falar de futebol brasileiro. Bora trocar uma ideia, aquele bate-papo nosso aí do dia a dia, conversar de futebol. Rapaziada, trouxe aí 3 temas pra gente conversar, trocar uma ideia, que eu separei pra vocês, que é primeiro do Rony, o Rony Rústico, o danadinho, o Rony Rústico, ex-Palmeiras, ex-Atlético Mineiro. Fechou aí com o Santos, hein? Acabaram de anunciar aí o Rony fechado com o Santos. A gente vai anunciar também um time da Europa que quer muito o Pedro Queixada, Pedro Queixadinha aí do Flamengo, atacante, que quer o Pedro, mas o Flamengo, né? O Flamengo fazendo jogo duro aí para liberar o Pedro. E também eu vou trazer um assunto que eu quero falar aí também do Palmeiras, que isso é uma notícia aí do site do Bola VIP, dizendo que o Palmeiras ele tá liderando o ranking, ele lidera o ranking aí das bases mais lucrativas do Brasil, mano. Os caras são bons aí para revelar a molecada e vender, ó, por um preço bom aí. Rapaziada, bora conversar de um atacante. Vamos falar o primeiro assunto aí que eu quero falar com vocês, do Santos, mano. Pra mim, o Santos, eu particularmente, minha opinião, tá? Eu acho que o Santos acertou em cheio aí na contratação do Rony Rústico, né? Rony Rústico, Rony pra mim é um bom atacante, joga muito. É aquele atacante realmente é o meio que o desespero dos zagueiros, né? Porque ele é o cara que inferniza, mano. O Rony é o cara que tem o mesmo estilo de jogo que tinha o companheiro dele no Atlético Mineiro, que aliás é o Dudu, que aliás é o mesmo Dudu, que aliás jogou com ele no Palmeiras. Os dois jogaram no Palmeiras, Dudu e Rony. E o Dudu e o Rony estavam no Atlético Mineiro. O estilo de jogo do Rony é muito parecido com o do Dudu, né? O Rony é o cara que, pô, vai pra cima, parte pra cima, driblador, jogador liso, né? O cara faz gol pra caramba, o cara dá assistência. O cara que faz gol, que marca, né? Que é um cara diferenciado aí nos times onde passou. Seja no Atlético Paranaense, né? Onde foi campeão da Copa do Brasil. Se eu não me engano, o campeão da Copa do Brasil foi em 2019, é isso? Eu não me recordo a data que o Atlético Paranaense foi campeão em cima do Inter. Acho que foi em 2019. E assim, ele jogou muito, o Rony jogou muito aquela final, passou pelo Palmeiras, 11 títulos, artilheiro do Palmeiras em Libertadores, aí batendo recorde em cima de recorde aí, né? E jogando muito. E agora o Guilherme, o atacante Guilherme, saiu, né? O atacante Guilherme aí do Santos saiu, ele vai jogar no futebol americano, norte-americano, que é no time que eu separei o nome aqui, o Houston Dynamo, né? Houston Dynamo. O Guilherme vai jogar no Houston Dynamo dos Estados Unidos aí. Então abriu uma vaga aí pro time do Santos aí, para um atacante. E aí o Rony chegou, tá chegando aí, vai se apresentar, lembrando, na quinta-feira, rapaziada. O Rony em 2025 aí teve números, que eu acho que não são números tão bons assim. Que ele jogou 62 partidas e anotou 13 gols e apenas 5 assistências. Eu acho que é número, falando de Rony Rústico, né, é um número baixo, né? 13 gols e 5 assistências para 62 partidas. Sei lá, se fosse 13 gols e 5 assistências em 20 jogos, é um número muito bom. 20 jogos, número bom. Mas 62 partidas é pouca coisa ainda. Mas, né, se o Rony jogar no Santos, que jogou, por exemplo, no Palmeiras, é um cara que tem tudo para deslanchar ali e jogar muito no ataque do Santos ali, rapaziada. Tem tudo para jogar muito mesmo nesse time do Santos aí. Que aí tem Neymar, tem o Zé Rafael ali no meio, tem o Gabigol que chegou agora. Então o ataque ali do Santos vai ficar bom ali. Neymar, Gabigol, Rony. Vai ficar um ataque bem legal de se ver. Eu acho um bom jogador, pra mim acho que o Santos acertou, como falei pra vocês. E tem tudo pra fazer uma grande campanha e jogar muito pelo time do Santos. Pra mim eu acho particularmente que o Rony joga demais e o Santos acertou, apesar dos números ruins em 2025. Mas é a vida de jogador, né, rapaziada? O jogador oscila pra cima, pra baixo, aquela, né, o sobe e desce, aquela coisa da vida do jogador, né? Um momento tá em boa fase, um momento ruim, um momento volta a tá em boa fase de novo. Então, pra mim, o Santos aí acertou e vamos aguardar quinta-feira, então, rapaziada, a apresentação aí do Rony Rústico, o danadinho, que joga bem. Eu gosto do futebol do Rony, eu acho um bom jogador, Rapaziada, falando agora do segundo assunto, também que saiu aí na mídia, de um time lá, né, um time europeu, quer levar o Pedro do Flamengo embora. E o Flamengo, claro, né, faz jogo duro para segurar esse cara, que é o Pedro Queixada aí. É uma proposta que chegou aí, rapaziada, do Fenerbahçe,
né, da Turquia. Os caras estão oferecendo uma bolada aí pelo Pedro, rapaziada, por volta aí, pela informação que eu separei aqui, por volta de 20 milhões de euros, hein, rapaziada. É uma grana boa, hein? 20 milhões de euros, 125 milhões de reais, né? E o Flamengo pede um pouco mais que isso, segundo informações apuradas aí. O Flamengo aí pede por volta de 25 milhões de euros aí para poder liberar o Pedro, né? E aí, isso aí assustou um pouco o time do time turco aí do Fenerbahçe, assustou os caras, né? E meio que tá afastando um pouco os caras aí da negociação. De 20 milhões, o Flamengo tá pedindo aí pelo menos 25 milhões para poder ter uma negociação aí com o clube turco. Mas é claro que o Flamengo quer fazer de tudo, né, para segurar o Pedro, tá certo, o Flamengo. O Pedro, cara, jogando ali, né, tendo sequência de jogos ali e jogando, apesar que o Pedro veio de lesão, se recuperou de uma lesão aí, né? Ficou bastante tempo afastado referente a uma lesão que teve. Mas o Pedro, quando joga, rapaziada, sem lesão, sem nada, ali tendo uma sequência um jogo atrás do outro, o Pedro, todo mundo sabe disso. O Pedro simplesmente é o melhor, o cara, ele se transforma no melhor atacante do Brasil. O cara vira o maior atacante do Brasil. O cara é goleador, nato, artilheiro, matador. Eu acho muito certo o Flamengo aumentar a pedida aí. Pra mim acho que vale bem mais que 25 milhões de euros. O jogador ainda é novo, ainda super novo ainda, né? Então assim, o Flamengo fez certo em segurar, em pedir mais dinheiro. Porque eu acredito, eu particularmente acho que 25 milhões de euros ainda é muito pouco. E o cara joga muito, é novo, jogador novo. Então assim, o Pedro é o melhor. Como eu falei pra vocês, tendo a sequência, é o melhor atacante do Brasil na atualidade aí, né? E o Flamengo, que aliás já estava um tempo atrás procurando atacante, ainda vai perder um atacante agora? Não tem sentido, né? O Flamengo que foi atrás do Caio Jorge, do Tati Castelhanos, que a gente separou aqui, o Marcos Leonardo, o Cauã Elias. Já foi atrás de vários nomes aí que não deram certo ainda. Então imagina, o Flamengo já quer contratar atacante, ou seja, o Flamengo quer mais um atacante. E ainda tem que perder um dos seus melhores atacantes, né, que é o Pedro. Então, cara, não tem sentido nenhum o Flamengo perder o Pedro, que aliás não seria qualquer jogador, que até mesmo pro próprio BAP, né, pro Zé Boto ali, o diretor de futebol do Flamengo, e o BAP, que é o presidente do Flamengo, para eles, né, pros dirigentes do Flamengo, é um jogador que não tem que ir embora mesmo, tem que segurar porque é considerado uma peça fundamental do esquema tático ali do Felipe Luiz, rapaziada. E é um jogador que o Arrascaeta ali, o Bruno Henrique, quem for ali, dá enfiada de bola, dá um passe pro Pedro, dificilmente ele erra. O Pedro dificilmente erra gol, o cara, ele é letal, o cara é cirúrgico ali, né? Jogou a bola na frente dele, ele guarda. Então acho que um jogador pra mim que realmente tem que ficar. E o Flamengo, rapaziada, segurar ao máximo aí o Pedro que puder, né, segurar aí. A primeira proposta de 20 milhões de euros aí, 125 milhões de reais aí do Fenerbahçe, pelo menos aí recusada pelo Flamengo. O Flamengo quer muito mais dinheiro para tirar o Pedro e tá certo o Flamengo. O que vocês acham, rapaziada? Comenta aí. Eu acho que tem que ficar assim, um cara decisivo, artilheiro, matador. E quando tá ali jogando na sequência ali, um jogo atrás do outro, jogando liso, redondo, sem lesão, sem nada, o cara é um dos maiores artilheiros do Brasil, os melhores atacantes aí do futebol brasileiro. O Flamengo fez certinho em segurar. Eu manteria e seguraria assim o Pedro no Flamengo. O cara tem que ficar, joga muita bola. E rapaziada, pra fechar aí a nossa, né, o giro de notícias aqui, mano, a gente vai falar do Palmeiras, mano. Vamos falar do Palmeiras. Palmeiras e o Flamengo aí, mano, nos bastidores da bola. Os dois times aí brigam pau a pau aí pela liderança, né? Dos melhores times do Brasil pra liderança aí do ranking de melhor base do Brasil. A melhor base aí do Brasil e que é a base que o time que mais fatura aí com a base aí no Brasil. E eu separei aqui uma informação do próprio site do Bola VIP, que traz essa matéria, né? Que fala aí que com a receita, né, das vendas aí dos atletas aí, né, dos jogadores, né, o Palmeiras aí é o líder, né, de receita e de venda, né, de atletas aí, dos jovens aí da base. O Verdão arrecadou aí mais que o dobro, olha que interessante essa informação, mais que o dobro aí que o Flamengo dos últimos anos. Se a gente puxar, né, vamos parar para pensar e analisar, se a gente puxar de 2015, 2015, qual que é 2016? 2016 pra cá, os últimos 10 anos, 2016 pra cá. Cara, Flamengo tem que, quais os nomes do Flamengo teve aí de revelação? Renier, aquele meia. Teve o Felipe Viseu, vocês lembram? Felipe Viseu, atacante. O Vinícius Júnior, o Paquetá, tem tudo, parece que vai voltar agora o Paquetá pro Flamengo, né? Vinícius Júnior, Paquetá, Renier, Viseu.
Então assim, teve vários nomes aí, né, que o Flamengo, Wesley, né, Wesley que foi embora também, foi jogar na Roma. Então assim, o Flamengo teve vários nomes, mas o Palmeiras também não tá longe disso, né. Não, o Palmeiras teve Gabriel Veron, teve o Patrick de Paula, teve Gabriel Menino, o Palmeiras teve Gabriel Jesus nesses últimos 10 anos, o Palmeiras teve o Hendrick, o Palmeiras teve o Estevão. Puxa vida, o Palmeiras também teve muitos nomes aí que surgiram, né, no futebol brasileiro, aí, que explodiram, estouraram no futebol brasileiro, rapaziada. E acredito que os nomes são muito bons, dos dois lados. Tanto o Flamengo com nomes de peso, o Palmeiras também com nomes de peso. Mas, segundo o levantamento feito aí, no valor de dinheiro, de vendas desses atletas aí, o Palmeiras vendeu melhor, o Palmeiras se deu melhor do que o Flamengo. Tem uma informação que eu separei aqui do site do Bola Veio que diz o seguinte: para se ter uma dimensão do impacto, a quantia arrecadada pelo Palmeiras com a base é superior à soma dos valores obtidos por 14 clubes da Série A, mano, no mesmo período analisado aí pelo levantamento. E o levantamento aí analisou também as transferências dos jogadores aí formados, né, na base dos clubes aí da Série A 2022 a 2026, incluindo vendas de repasses aí do mecanismo, né, de solidariedade da FIFA, com dados aí do Transfer Market, né? E aí, a informação que a gente separou aqui também para vocês é que foi o levantamento aí do Palmeiras, esses valores aí, que são a venda de jogadores mais lucrativos do Brasil aí, Cebolinha. Mais lucrativos do Brasil aí, com 279 milhões de euros arrecadados. 279 milhões de euros! Ou seja, senhoras e senhores, nada mais nada menos que mais de R$1 bilhão. Mais de R$1 bilhão. Arrecadados e impulsionados aí pela negociação com o Hendrick, o Estevão, o Vitor Reis e o Luiz Guilherme. O Vitor Reis, o zagueiro, né, que foi jogar no Manchester City, que eu esqueci dele. O Luiz Guilherme também, que eu esqueci dele. Ou seja, só esses 4 jogadores, galera, só esses 4 jogadores, o Hendrick, o Estevão, o Vitor Reis e o Luiz Guilherme, deu um total de vendas aí do Verdão 279 milhões de euros, rapaziada. Só esses 4 jogadores. Cara, R$1 bilhão é muita grana. O Flamengo arrecadou 121 milhões de reais, 121 milhões de euros nesse período aí. Ou seja, né, abaixo aí do Palmeiras aí, rapaziada. E aqui do meu lado, enquanto eu falo com vocês, eu vou deixando aí o ranking que diz as 10 bases mais lucrativas do Brasil, do futebol brasileiro, considerando transferências e mecanismos de solidariedade da FIFA, de 2022 a 2026. Que aí coloca o Palmeiras, como eu falei pra vocês, em primeiro lugar, 279 milhões de euros. Segundo, o Flamengo, 121 milhões de euros. Terceiro, o Fluminense, 104 milhões de euros. Quarto lugar, o Santos, 103 milhões de euros. Quinto lugar, o São Paulo, 92 milhões de euros. E aí vai descendo para os outros 10 clubes aí: Corinthians, Grêmio, Vasco, Inter e Atlético Mineiro, rapaziada. Seguindo essa ordem é isso mesmo, não tem muito que fugir disso. Palmeiras realmente é o time com a melhor base do Brasil nos últimos 10 anos, não tem o que falar. E é o time que vende bem pra caramba. É mais de R$1 bilhão aí só em venda de jogador. E o Flamengo batendo na casa de 1 bi também, chegando ali próximo de 1 bi, né? E o Palmeiras, lógico, lançando os melhores jogadores que atualmente, né, estão sendo destaques aí na Europa, tanto Flamengo como Palmeiras. O Flamengo aí, o Paquetá, que o Flamengo quer o jogador de volta, o Vinícius Júnior, que está se destacando lá no Real Madrid, e o Palmeiras agora com o Estevão arrebentando no Chelsea. O Hendrick aí, o menino Hendrick também arrebentando, começando a destruir no Lyon da França, rapaziada. O Hendrick saiu do Real Madrid, que aliás eu acho uma baita bobeira que o Real Madrid fez, um desperdício total, e sacanagem também com o menino Hendrick deixar ele embora para jogar no futebol francês, porque já tá no Real Madrid voando ali com o Vinícius Júnior, né? Mas enfim, e aí ele foi embora do Real Madrid, tá no Lyon voando, e é isso. O Palmeiras nos últimos anos não tem o que questionar, rapaziada. O Palmeiras realmente tem a melhor base aí do Brasil e revelando grandes jogadores aí, né? E os números chamam a atenção, em 279 milhões de euros. O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, beleza? Tamo junto, rapaziada. Bem-vindo, Ronald Santos, Rony fechando com o Santos. Pedro do Flamengo pode parar no Fenerbahçe, mas tá difícil. O Flamengo não tá soltando jogador tão fácil assim. E o Palmeiras é a melhor base do Brasil. Coloque aí os comentários aí, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham aí. Se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe o vídeo, comente muito. E tamo junto aí, rapaziada. Valeu, é nóis.